Olá para todos, eu sou o Crônio Marins e esse é o 37º vídeo de Mentes Holísticas, o caos nosso de cada dia. Bem, você que ainda não se inscreveu no canal, aproveite, é só um cliquezinho. A gente não vai sortear nada, por enquanto, pelo menos, né? Mas é bom que você se inscreva e ative o sininho aí para receber as atualizações do site. Bem, começando, voltamos a falar das chamadas, eu chamo pelo menos, né, fronteiras holísticas. Falamos da cibernética e hoje vamos falar de caos. Na verdade, a gente conhece a teoria do caos e da complexidade muito juntas. Nós estamos separando os conceitos de caos e complexidade porque eles têm algumas diferenças, apesar de normalmente aparecerem juntos, até porque eles têm origens também próximas em termos de estudos científicos. Eu não chamo de teoria em si, né? É mais do que uma teoria, eu acho que é um movimento nas ciências. Bem, sobre caos, o homem sempre teve medo do caos. Mas por quê? Porque é a ideia de que nós vivemos num mundo absolutamente ordenado e que precisa ser assim. Nas mitologias antigas, no início era o caos, e vinha o ser superior, e do caos ele criava a ordem. A gente sabe, e isso, né, talvez intuitivamente antes do século XX, agora sabemos de forma científica que o caos está entre nós. Mas o caos, neste sentido, não tem aquele significado de desordem, né? De uma confusão absoluta. Muito pelo contrário, o caos ele impõe diversidade ao universo e isso é muito interessante. Nós estudaremos o caos, né, neste sentido, que é o científico, como um problema de imprevisibilidade. O começo do caos. O matemático e meteorologista americano Edward Norton Lawrence, que viveu de 1917 a 2008, em 1961, ao simular um modelo de previsão climática no computador, verificou, acidentalmente, que um pequeno arredondamento nas condições iniciais do seu modelo levava a resultados bem diferentes depois de um tempo consideravelmente curto. Esta situação indicava a dificuldade, basicamente impossibilidade, de prever o tempo a longo prazo. Estudando o problema matemático, verificou que esse comportamento caótico, altamente dependente das condições iniciais no modelamento de um processo, aparecia com várias funções matemáticas, mesmo algumas bastante simples. Era o início do estudo do caos, que seria levado para várias ciências. Características do caos. Ele é determinístico, mas imprevisível. Se eu pudesse ter com precisão absoluta todas as condições iniciais para o início de um processo, eu poderia ver os resultados pela eternidade, prevê-los completamente de forma acertada. Mas eu não posso. Por exemplo, se eu, para prever o tempo, preciso medir a temperatura em alguns pontos do espaço, eu vou ter uma precisão de 1 grau centígrado, de 1/10 de grau, de 1/100º de grau, mas eu não tenho precisão infinita. Então, se o sistema for muito sensível, no caso, à temperatura, eu não vou conseguir prever com prazos muito longos. E é o que acontece hoje. Podemos prever o tempo para uma semana, e ainda assim com possibilidade de falhas, mas não podemos prever por um ano. Então, sistemas caóticos são altamente sensíveis às condições iniciais do fenômeno a ser estudado. E eles podem ser descritos pelo chamado efeito borboleta, o Butterfly Effect, que não é apenas o nome de uma franquia de cinema, com os filmes que eu particularmente gosto. Neste caso aqui, é a ideia de que uma borboleta batendo asas num lugar do mundo
pode, num outro lugar muito distante, causar um tufão, um ciclone. Ah, deve ser a Mothra, a borboleta monstro dos filmes do Godzilla. Não, o Lawrence quis dizer uma borboletinha mesmo. Só que, obviamente, foi uma brincadeira dele. O que ele queria dizer, na verdade, é que há sistemas, os sistemas caóticos, que são muito dependentes das condições de entrada e, por isso mesmo, imprevisíveis. Eles podem apresentar um ou mais atratores, chamados atratores de Lorentz, ou atratores estranhos, pontos ou regiões para as quais convergem os estados possíveis do sistema. Vamos ver um gráfico disso. Está aqui. Nesse caso, sistema estudado por Lorentz, nós temos o quê? Para cada ponto possível neste gráfico, eu posso ver que ele vai ou para uma determinada região ou para outra. Essas duas regiões são os atratores. Então, esse sistema tem dois atratores de Lorentz ou estranhos. E tem limites também, certo? Esses sistemas, eles não extrapolam limites. Então, eu posso dizer que existe um tanto de ordem no caos. Neste caso, observem que a figura tem a aparência de asas de borboleta. E daí também vem o nome do Butterfly Effect. As relações nesses sistemas caóticos não são lineares. E aí vale a pena fazer uma recordação do segundo grau. Linearidade versus não linearidade. Funções lineares apresentam resultados proporcionais à mudança das suas entradas. F de x, por exemplo, 2x, o dobro de x. Se começarmos a entrada com 1 e formos somando uma unidade, para a sequência de entradas 1, 2, 3, 4, teremos a sequência de resultados 2, 4, 6, 8. Ou seja, estamos dobrando. 1 para 2, 2 para 4 e assim por diante. Funções não lineares não apresentam variações proporcionais nos resultados com relação às variações nas entradas. Pegamos aqui a função x ao quadrado, é uma função simples, que é x vezes x. Multiplicamos, né, x por x. Se começarmos a entrada com 1 e formos somando uma unidade, para a sequência de entradas 1, 2, 3, 4, teremos a sequência de resultados 1, 4, 9, 16. Vejam, a saída para a entrada 1 nem muda. A saída para a entrada 2 fica o dobro. A saída para a entrada 3, o triplo. E para a entrada 4, o quádruplo. Não são proporcionais. Eu posso representar por uma curva, mas não como uma reta, como eu faço para funções lineares. Na vida, nós usamos o adjetivo linear para dizer que uma coisa é simples, às vezes até simples por demais. Na prática, há muitas funções lineares que aparecem nos fenômenos cotidianos. Mas, afinal de contas, isso é só matemática? Então, o caos é como se fosse um brinquedo dos matemáticos e não é encontrável na prática. Pelo contrário, muito pelo contrário, podemos encontrar caos em muitas situações cotidianas que nem imaginamos. Nos fenômenos climáticos, por exemplo, quando começou o estudo do caos, né, foi neles. Em movimentos de partículas muito leves no ar, como poeira, pólen, né, e esses movimentos não dá para traçar uma trajetória, você precisaria, né, de muitas condições iniciais serem conhecidas com absoluta precisão. Impossível. Em fluxos turbulentos d'água, que pode ser em torneiras ou em corredeiras, tanto faz, né? Aí, quem fez engenharia vai pensar em mecânica dos fluidos. Realmente não é fácil estudar fluxos turbulentos. Em processos químicos e biológicos, ou seja, o caos está dentro de nós, mas em determinados limites, com atratores, e é por isso que estamos vivos. Existe ordem no caos.
como também caos na ordem. Na dinâmica de populações, aumento, diminuições e até extinções de populações animais, vegetais e, inclusive, humanas. Nas oscilações econômicas em bolsa de valores, pois é, muita gente que estudou o caos construiu modelos e, reza a lenda, ganharam algum dinheiro em bolsa de valores. O comportamento das ações é altamente caótico. O caos, ele faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, e é até fundamental que exista para que nós existamos. O caos aparece nos lugares onde menos esperamos. A Lúcia, minha esposa, por exemplo, diz que a minha mesa de trabalho é um verdadeiro caos. Eu acho um exagero. Veja se isso é possível. Mas o que o caos mostra é que o mundo não é linear, organizado, direitinho, que nem o mundo de Newton. Fórmulas simples, lineares. Não. O mundo é não linear. Existem sim as linearidades, as órbitas dos planetas mostram isso, mas nós não podemos prever sequer o nosso clima aqui. E sobre o caos é o que dizem, enquanto a relatividade fala de lugares longínquos, enquanto a física quântica fala de partículas que não podemos ver, o caos fala das coisas que estão do nosso lado. E não são como nós pensávamos que eram. E o que tem isso a ver com o holismo? Bem, em sistemas caóticos, você não pode, como dizia o Descartes, separá-lo em partes e analisar cada parte. Quando você recorta um sistema caótico, o normal é que ele perda sua caoticidade. Ele fique ou linear ou simplesmente deixe de ser um sistema dinâmico. De qualquer maneira, você estará incorrendo num erro muito importante. Você tem que ver o sistema caótico na sua totalidade. E aí está a relação, a fronteira entre a teoria do caos e o holismo. Nós abordaremos o fato que o caos, as relações não lineares, podem proporcionar aspectos muito belos. Nós falaremos no próximo vídeo de fractais, fazendo a transição entre caos e complexidade. Até lá!